prosseguindo aí com o nosso conteúdo, falando sobre progressão aritmética, matéria legalzinha da gente estudar, bem legalzinho. Hoje a gente vai... Ixi, acabei esquecendo, gente, de colocar para vocês o link, né? A gente vai falar aqui sobre o retângulo de ouro e a regra de Fibonacci, né? Vamos ver aqui o que fala a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci é uma sequência numérica proposta pelo matemático Leonardo de Pisa, mais conhecida como Fibonacci. E a sequência é essa seguinte, ó, 1, 1, 2, 3, 5, 5, 8, 13, 21, 34, 55 e 89. E como é que foi definida essa sequência de Fibonacci, né? Ele foi criada a partir de um problema, né, onde você queria saber sobre o crescimento de uma população de coelhos, né? E essa população de coelhos seria a seguinte: no primeiro mês você tem aí um casal de coelhos, né? E depois, no próximo mês, esse casal de coelhos tinha um, né? Esse casal ele ia esperar, tinha o número de coelhos igual, na verdade, igual 2, e ele ia aumentando o número de coelhos, e conforme ia aumentando a sequência, quantos coelhos você teria ao final dessa reprodução aí, né? Então, sempre considerando aí uma restrição, que é a partir de quando esse coelho nasce, ele não pode reproduzir no mês seguinte, né? Então ele só vai reproduzir no próximo mês. E a partir disso a gente chega na sequência de Fibonacci, né? E a sequência de Fibonacci é o quê? A soma dos antecessores com o número atual. Por exemplo, né? Para chegar aqui a partir desse aqui, né? 1 mais 1 é igual a 2. 2 mais 1 é igual a 3. 3 mais 2 igual a 5. 5 mais 3 igual a 8. 8 mais 5 igual a 13. 13 mais 8, 21. 21 mais 13, 34. 34 mais 21, 55. 55 mais 34, 89. E eu posso seguir assim por diante, né? E a regra de Fibonacci, ela é bonita, né? Ela é muito prática, porque a partir da sequência Fibonacci foi tirado o número de ouro, né? O número de ouro, vocês vão ver que ele representa uma proporção. Olha só, saindo de uma espiral, né? A partir daqui e passando por esses pontos, né? Você vai ver que o espiral ele vai se tornando cada vez maior, né? Portanto, esse espiral se tornando cada vez maior, deixa eu colocar aqui, você percebe que ele vai pegando uma sequência ele vai ganhando uma sequência muito bonita. Deixa eu mostrar a sequência do lado errado. Ele vai pegando uma sequência muito bonita, né? Ele pega aqui, ó, e vai formando uma espiral. E esse espiral ele se reproduz de diversas maneiras na natureza, tá, gente? Ele vai crescendo aqui infinitamente. Se eu fosse aumentando essa proporção, ele iria crescer infinitamente. Eu vou deixar um link aqui para vocês. Tem no YouTube. E o link é esse aqui, ó. Vocês vão entrar no YouTube. Vão colocar aqui, ó. Pato Donald, número de ouro. Na verdade, é o Pato Donald no país da matemática. Matemática que ele vai falar sobre... Tem todo o episódio aqui, gente. Olha, só para você já assistir várias vezes, né? Já tá até aqui assistido, olha. São 27 minutos. Eu não vou colocar aqui para a gente assistir junto, porque provavelmente a internet de alguns vai dar problema. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse link e vou enviar para vocês, para que vocês assistam aí na casa de vocês. Até no horário do almoço tem um desenhozinho para assistir aí, tá? Vou mandar aqui, ó, no grupo. Gente, por que eu não vou colocar para a gente ver? Porque acho que isso aqui dá para vocês fazerem sozinho em casa, tá? É mais vantajoso eu ir explicar e depois a gente discute o que vocês viram. Anota aí o que foi interessante, a gente discute na próxima aula, do que eu passar isso na aula para vocês,
tá? Vou enviar para vocês aí, já enviei, na verdade. Agora, vocês assistem aí, depois me falam, vamos discutir o que vocês acham sobre esse desenho. Eu acho bem legal, eu gosto muito desse desenho. Eu assisti várias vezes. Esse sequência de ouro, esse número de Fibonacci, é tão lindo, gente, que ele é representado em várias e várias e várias e várias coisas no mundo, gente. Pega o celular de vocês, acessa o QR Code aqui, ó, e vê a proporção de Fibonacci, como ela é respeitada na natureza, né? Olha só, o camaleão. Isso aqui, ó, representa uma sequência de Fibonacci. Você pegar aqui algumas construções antigas são representadas na sequência de Fibonacci. Então a gente vai ver muita coisa na natureza, gente, que respeita essa sequência. É um número lindo. Tem algumas pessoas que usam essa sequência de Fibonacci até no mercado financeiro para fazer análise técnica, né? Isso é um assunto que a gente pode abordar na próxima aula. E vamos falar novamente sobre progressão aritmética, tá? O que é a progressão aritmética? Vamos pensar, ó. A progressão aritmética, ela é, igual eu falei com vocês, a distância entre os termos sempre vai ser uma mesma distância, né? Então, se a gente pegar os Jogos Pan-Americanos que foram disputados de 1951 na Argentina, e se a gente somar, ver quando acontecem esses Jogos Pan-Americanos, que acontecem 4 em 4 anos, a gente vai chegar até a data aí e pergunta assim, ó, será possível que os Jogos do Pan-Americano ocorram no ano de 2024? Né? Olha só, aconteceu em 1951 e desde então acontece de 4 em 4 anos, né? Responda aí para mim, é possível que aconteça em 2024? O que vocês acham? É possível que aconteça em 2024? Então, vamos lá. Se a gente olhar friamente para esse número aqui, a gente percebe que todos os números aqui, ó, são ímpares. E se acontece de 4 em 4 anos, então de cara a gente já vê que não é possível acontecer no ano de 2024, né? De cara a gente já percebe isso. Vocês concordam comigo? Esse ano ia ter Pan-Americano, gente? Não, né? Não. Pan-Americano, não. E eu acho que esse ano iam ser as Olimpíadas, né? Pan-Americano, não, tá? Então, ó, os Jogos Pan-Americanos, você sabe, a gente já olha aqui que eles acontecem sempre em anos ímpares, né? Então, portanto, a gente consegue definir isso a partir de uma sequência, né? Uma sequência, uma progressão aritmética. Então, vamos olhar aqui, ó. Se a gente tiver uma PA aqui, ó, e eu quero escrever essa PA aqui, ó, qual é a razão? Razão que a gente fala da PA é quanto que está aumentando de um número para o outro nessa PA. Olha para mim e fala aí. Quanto que está aumentando de um número para o outro nessa PA? Daqui para cá aumentou 3. Isso, daqui para cá aumentou 3. Daqui para cá também, daqui para cá também. Logo, a gente tem que isso é uma PA e aumenta de 3 em 3. Então, o que a gente fala? A gente fala aqui que o primeiro termo é o meu A1, tá? O meu A2 é o meu segundo termo, e o valor dele é 4, e assim por diante. Se eu quiser saber o enésimo termo, eu consigo calcular, se eu quiser saber qual vai ser o 28º termo. Qual vai ser o 28º termo dessa PA? Vocês saberiam me falar qual seria o 28º termo dessa PA?
Vamos ver se vocês estão craque aí, já pegando só no pensamento, só no raciocínio do que a gente está estudando. Qual seria o 28º termo dessa PA? Já responderam para mim. Vamos lá. Olha só, o primeiro termo é 1. Para chegar no 28º, eu vou ter que somar 27 vezes o 3. Né? Então, ó, 27 vezes 3 vai me dar 81. Mais esse 1 aqui, né? Que é o primeiro termo. Então, eu vou ter o 28º termo, e isso vai dar igual a 82. Certo? Então, por que não faço vezes 28? Porque para chegar no termo 28, eu somei 27 vezes o 3 mais o 1, certo? Então, é basicamente isso que a gente vai fazer na fórmula da PA. Olha só, outra PA aqui, ó. Nessa PA, se eu quero a razão não é sempre o termo da frente menos o termo anterior? Então, ó, 6 menos 4, 6 menos 10 vai dar menos 4. Ó, 2 menos 6 vai dar menos 4. Então, a razão dessa PA é menos 4. Tá vendo? Nessa PA aqui, onde eu tenho 5, 5, 5, 5, se eu fizer 5 menos 5, dá 0. Então, a razão, né, dessa PA é 0. Né? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma razão positiva igual a 3. Nesse segundo exemplo, a razão negativa igual a menos 4. E nesse terceiro exemplo, a razão é 0. O que eu posso falar? Eu posso falar que se a razão ela é maior que 0, se ela é positiva, minha PA ela é crescente. Se minha razão é negativa, minha PA é decrescente. E se minha razão é igual a 0, minha PA ela é constante. Beleza? Então, sobre o crescimento e decrescimento de uma PA, a gente tem essas 3 características. Beleza, e a gente pode, então, achar como a gente vai encontrar a expressão do termo geral. O termo geral sempre não vai ser expresso pelo número de vezes que eu cheguei lá. Então, ó, igual aquela hora que eu falei para vocês que eu criei o termo 28. Eu peguei o termo 1 e somei 27 vezes a razão, não é? Então, se eu quiser o termo em vez de 28, se eu quiser assim o AN vai ser igual a 1 mais, que multiplica aqui, né? Ó, mais N menos 1, que seria 28 menos 1, daria 27, vezes a razão. Então, essa aqui é a expressão do termo geral. Ou seja, se eu quiser achar qualquer número da minha PA, se eu quiser achar o termo 100, achar o A100, como é que eu faço? Eu vou pegar o primeiro termo e somar com quem? 99 vezes a razão. Então, essa é a expressão da fórmula geral da minha PA. Se eu olhar bem, eu posso comparar a minha PA com uma função afim. Né? Ó, vamos supor que eu tenho aqui ó, y e tenho o meu x. O meu x seria aqui, ó, esse cara aqui. Então, ó, meu y seria igual ao meu A1 mais x que multiplica R menos R, né? Então, eu teria aqui, ó, xr mais A1 menos R. Então, seria essa aqui seria a minha PA, onde esse termo aqui, ó, esse termo aqui, o R é o meu coeficiente angular, e esse aqui é o meu termo independente. Então, perguntando assim, ó, o primeiro termo da PA sempre vai ser 1? Não. Mas esse cara aqui, ó,
sempre vai estar aqui, esse menos 1 aí, porque é o número de vezes que a gente usa para chegar lá. Por exemplo, nessa PA aqui, ó, o primeiro termo, o meu A1, é 10, tá vendo? O meu A1 aqui, ó, é igual a 10. O meu A1 aqui é igual a quanto nessa aqui? É igual a 2. O meu A1 nessa primeira aqui, ele é igual a 1. Certo? O meu A1 só indica o primeiro termo. Vamos lá para a fórmula. Para quem não entendeu. A fórmula vai ser a seguinte. O meu AN, né, que é o termo geral, ele vai ser o meu A1 mais o meu N, que multiplica N menos 1, que multiplica R. Vocês entenderam isso aqui? Essa fórmula aqui? Por que desse N menos 1 está aqui? Não? Então vamos lá. Olha só. Vamos supor que eu tenho aqui uma PA. Vamos supor que eu tenho aqui uma PA. Minha PA é 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 20, 23 e assim por diante. Vamos supor, tá certinho, né? Vamos supor que nessa minha PA eu quero achar, né? Eu não sabia, eu quero achar qual é o valor do meu desse, por exemplo, esse é o termo 1, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza, eu quero achar o valor do meu A7. A7. O meu A7, como é que eu posso escrever isso? Primeira coisa que eu preciso saber na PA é achar a razão. A razão, como é que eu acho? Subtraindo o termo pelo seu antecessor. Então, se eu pegar aqui 5 menos 2, dá 3. Se eu pegar aqui, ó, 17 menos 14, dá 3. Então, minha razão é 3. Só que pensa comigo, olha quantas setinhas. Quantas setinhas que eu tenho que fazer para chegar até o 20? Para chegar até o termo 7, né? Ó, eu multiplico, eu somo 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é? Então significa que para eu chegar no termo 7, eu vou somar, ó, eu vou somar 6 vezes a minha razão. Conseguiram entender isso? Ó, para chegar no termo 7, eu vou somar 6 vezes a minha razão. Somar 6 vezes a minha razão a quem? Ao primeiro termo, né? Então, ao meu A1. Então, significa que se eu quiser achar o meu AN, eu preciso do meu A1 mais... Se para chegar nos termos 7 eu somo 6 vezes, então significa que para chegar no termo N, eu preciso de N menos 1. Certo? Compreender isso aqui? Se para chegar até o 7 eu somo 6, para chegar até o 20, a termo 20, eu somo 19, para chegar ao termo N, eu vou somar N menos 1. Então, eu vou multiplicar N, somar a esse número N menos 1 vezes R, ou seja, N menos 1 vezes a razão. E essa aqui é a minha fórmula do termo geral. Conseguiram entender agora? Compreender? Então, é isso, basicamente isso aqui. Entenderam o porquê do N menos 1 agora? Todo mundo? Então, ó, esse N menos 1 aqui é por quê? Porque para chegar no termo 10, eu somo a minha razão 9 vezes. Né? Para chegar no termo 20, eu somo minha razão 19 vezes. E assim por diante. O que eu falei com vocês que eu posso comparar a minha função afim com uma PA? Por quê? Olha só, a minha PA, ela é
ela é o quê? Ela cresce constantemente, certo? Então, pensando, essa fórmula serve para todos os casos? Essa fórmula serve para todos os casos do termo geral, quando você quiser achar qualquer termo lá na frente. Então, por exemplo, se você quiser achar o termo 30, se quiser achar o termo 100, quiser achar o termo 80, você vai conseguir usar essa fórmula e vai conseguir achar o valor. Certo? Esse é o termo geral, se você achar qualquer termo. A gente tem outras propriedades da PA que eu vou estar passando para vocês. Tá bom? Olha só o que eu queria relacionar aqui com vocês para vocês entenderem um pouquinho. A minha função afim, ela é f de x, né, que é igual a x mais b. Onde o meu a, eu digo que é o meu coeficiente angular, certo? É o quanto que está variando aí. Na minha PA, eu tenho a fórmula do termo geral, né? E a fórmula do termo geral, ela me dá o quê? Ela me dá qualquer termo em função aí da minha expressão, né? Que é o AN, que é igual a o meu A1, mais que N menos 1, que multiplica R, certo? Vamos aplicar a distributiva aqui, ó, desse R aqui. Se eu aplicar a distributiva ali, eu vou ter que meu AN vai ser igual ao meu A1 mais NR menos R, certo? Entenderam o que eu fiz daqui para cá? Dessa primeira aqui para cá? Eu apliquei a distributiva. Logo, se eu agrupar esses termos, né, ó, ficaria AN, vamos colocar o termo dependente sozinho aqui, ficaria NR, né, onde N é como se fosse o meu X, que depende, o termo A depende de N, mais A1 menos R. Então, olha só, é como se eu pudesse comparar a uma função afim, onde eu fizesse isso aqui, ó, o meu AN é meu Y, tá vendo? Ó? Y é igual. O meu N seria o meu coeficiente angular, que é o quanto que aumenta. O meu N não, desculpa, o meu R é meu coeficiente angular, que é o quanto que aumenta. O meu R é o meu X. Meu R não, meu N é o meu X. Mais. E o meu A1 menos R é o meu B. Tá vendo? Olha só. Eu estou relacionando aqui a função afim com o termo geral aqui da minha PA. É a mesma fórmula. Ou seja, por que, Juan, que você está mostrando isso? Eu quero mostrar para vocês o comportamento de uma PA num gráfico. Né? O comportamento de uma PA num gráfico, ele pode respeitar o mesmo comportamento de uma função afim. Olha só, aumenta o mesmo tanto a cada período, ou seja, do mês 1 para o mês 2, vai aumentar o mesmo tanto do mês 2 para o mês 3 e vai aumentar o mesmo tanto do mês 3 para o mês 4. Certo? Conseguiram compreender aqui? Então, ó, eu posso relacionar dessa maneira. Beleza? Posso ainda, lembrando, eu consigo relacionar as duas, né? O comportamento é parecido de crescimento. Então, ó, se eu observar aqui as receitas relativas aos meses 1, 2, 3 e 4, eles estão em uma semi-reta, não é? Então, por estar em uma semi-reta, e quanto que aumenta cada um aqui? Está aumentando cada um aqui, ó. Aqui aumentou no primeiro mês. Foi 4, não foi isso? Foi 4. É o primeiro termo. O primeiro termo está aqui. Daqui para cá aumentou 3. Daqui para cá aumentou 3. Daqui para cá aumentou 3. Então, significa que 4 é o meu A1. O meu A1 é igual a 4. Conseguem tirar isso aqui no gráfico, essas informações? Ou seja, o meu A2 vai ser 7, o meu A3 vai ser 10
E o meu A4, ele vai ser igual a 13. E assim por diante. Então, aqui eu tenho uma razão igual a 3, e isso aqui se comporta como uma PA. Isso, a razão é 3, porque aumenta de 3 em 3. Conseguiram entender relacionar a PA com um gráfico, com um gráfico de uma função afim? Tá tranquilo, não tá? Então, ó, se eu quiser encontrar, por exemplo, esse mesmo exemplo, o mês 12, quanto que eu vou ganhar? Qual vai ser a minha receita aqui no mês 12? Não vai ser a receita do mês 1 mais 11 vezes a 3? Né, ó, a receita do mês 1, e para chegar no mês 12 eu passei por 11 meses. Esses 11 meses que eu passei, eu vou fazer 11 vezes 3, 33, mais 4, 37. Então acho que é a receita do mês 12. E olha só como é que fica simples a resolução de problemas. Tá vendo que a gente consegue interpretar de uma maneira mais clara? Beleza? Estão acompanhando? Tá indo? Tá fluindo? Então, eu poderia escrever isso aqui em função, né? Escrever isso parecido com uma função afim, se eu quisesse, né? Por exemplo, eu sei, ó, que o meu primeiro, se eu for colocar assim, ó, o meu primeiro termo, né? O meu ax mais b, ou seja, quando o meu x é 1, o meu y é 4, né? Então, se eu substituir aqui no lugar do x por 1 e igualar isso a 4, eu vou achar aqui que meu b vai ser igual a 4 menos a. Se eu substituir no segundo ponto, né, ou seja, 2 e 7, eu vou achar aqui que, ó, substituir por 2 no lugar do x e por 7 no lugar do y. Eu vou achar outro exemplo aqui, ó. Eu vou achar que o meu 7, né, ou seja, o meu 2a mais 4 menos a, se eu substituir aqui por b, ó, vai ser igual a, meu A vai ser igual a 3 e meu B vai ser igual a 4. Então, se eu substituir lá na expressão aqui, na verdade, meu B vai ser igual a 4 menos 3, que vai ser 1. Né? Se eu substituir aqui na função no geral, eu vou achar que a minha função vai ser 3x mais 1. Né? Onde, se eu substituir aqui pelo primeiro termo, f1, eu vou ter 3 vezes 1, vai dar 3 mais 1 dá 4, eu acho o primeiro termo da minha PA. Tá vendo como é que é? Eu consigo relacionar a expressão aqui à minha PA, ou seja, uma função afim eu consigo relacionar. Eles não são a mesma coisa, mas eu consigo relacionar interpretando esses valores. Tá? Vamos fazer exercício que eu acho que vai ficar mais fácil. Eu tenho aqui, ó, calcular o 10º termo da PA. Calcular o 10º termo da PA. E a PA é aqui, ó, 1, 4, 7, 10, 13. Eu quero calcular o 10º, gente. Como é que a gente faz aqui, ó? Até apagar isso aqui pra gente não colar. Vou apagar isso aqui também pra gente não colar. Vamos lá. Pra gente fazer junto. Eu quero o 10º. Como é que eu chego no 10º aqui? Qual a razão aqui? É a primeira coisa que eu preciso saber. Qual é a razão? Vamos lá anotar as informações importantes. Beleza, a razão vocês já me falaram aí que é 3. Qual outra coisa importante que eu preciso saber? O meu A1. Quanto que é o meu A1? Quem é meu A1? Meu A1 é igual a 1. Beleza, então qual vai ser o 10º termo? O 10º termo não vai ser o A10? Então, meu A10 vai ser o meu A1 mais 10 menos 1, que multiplica quem? Que multiplica a minha razão, né? Que multiplica o meu 3. Então, vai ser o A1, que é igual a 1,
que multiplica 10 menos 1 vezes 3. Então, eu vou ter aqui, ó. Para chegar no 10º termo, eu multiplico 9 vezes, né? 9 vezes 3, 27, mais 1, 28. Então, meu A10 é igual a 28. Tranquilinho, não é? Façam esse aqui para mim, então. Vamos ver no chat se vocês estão rapidão. Determinar a ordem do termo 113. Olha só, eu não quero a posição 113. Eu estou falando que o termo é 113 e eu quero determinar a ordem. Ou seja, o meu N é o que eu quero descobrir, né? O meu A1 é igual a 3. Qual é a minha razão aí nesse problema? Minha razão é... Vamos ver. 5, muito bem. Minha razão é 5. E eu sei que o meu AN é igual a 113. Preciso saber aí o meu valor. Olha só, tem dos quatro coisas da fórmula, né? Aí já até acharam já a resposta. Não, minha fórmula é isso aqui, né? A1 mais N menos 1 que multiplica R. Então, ó, eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho 3 de 4 da fórmula, eu consigo fazer, né? Certinho, Thiago. Olha só, vamos lá, AN 113 vai ser igual a quanto? O A1, que é 3, que multiplica, né, que soma N menos 1, eu não sei quem é meu N, que multiplica quem? O meu R, que é 5. Beleza, vamos continuar então. 113, posso passar o 3 subtraindo, fica 110, né? Vai ser igual a 5N menos 5. Não é isso? Se eu passar o 5 somando, então, vai ficar 115. 115 vai ser igual a 5N. O que é que eu passo com 5 ali? Passo 5 dividindo, né? Vai ficar 115 dividido por 5, né? E agora eu consigo achar meu resultado aí, né? 115 dividido por 5, meu N vai ser igual a 23. 100 dividido por 5 dá 20. 15 dividido por 5 dá 3. Então, eu tenho aí o resultado 23 é o valor do meu N. Ficou claro aí, galera? Deu para entender? Olha só que bonitinho a gente achou aqui. Tranquilo, não tá? Então, vamos prosseguir. Falando sobre a propriedade da PA. E quais são as propriedades? Vou mostrar uma propriedade para vocês, que é assim, ó. Se eu tenho uma PA e ela é crescente ou decrescente, não importa, a diferença entre o primeiro termo e o segundo é a mesma, não é? Então, assim, se eu pegar esse mais esse, o primeiro mais o terceiro, e dividir por 2, eu acho do meio. Por quê? Porque a distância daqui até aqui é a mesma distância daqui até aqui. Né? Então, eu acho uma média. Né? Ou seja, significa que se eu somar o 10 com o 16 e dividir por 2, eu vou achar o termo do meio. E é sempre isso que eu posso fazer. Ah, significa que se eu somar o 4 e o 10 e dividir por 2, eu vou achar o 7? Sim. Sempre que você somar aqui, ó, dois termos adjacentes, né, ou seja, um antecessor e um sucessor, você vai achar o termo central. Um exemplo disso, bem claro, é isso aqui, ó. Pense que eu tenho uma PA finita, certo? Uma PA finita, ou seja, uma PA que tem fim. E se eu somar o primeiro com o último, vai dar 17. Se eu somar o segundo com o antepenúltimo, vai dar 17. E se eu somar os dois termos centrais aqui, também dá 17. Olha só que legal. Por quê? Porque esses meios são aritméticos. Então, a soma desses termos aqui, ó, a soma
desses termos aqui é igual à soma desses termos aqui, que é igual à soma desses termos aqui. Estão acompanhando essa propriedade? Essa propriedade é muito importante, a gente vai usar ela logo, tá? Vamos fazer deixa eu ver quantas horas, vamos fazer alguns exemplos aqui, uns 2 exemplos, e a gente finaliza a nossa aula. Ele fala assim, ó, considerando que o primeiro termo vale 2 e a razão é 3, determine o termo geral da progressão aritmética correspondente. Ou seja, estou pedindo para você me dar uma fórmula, né? Me dá a fórmula aí que vai me falar sobre os outros termos dessa PA. Digita aí para mim, qual vai ser a fórmula? Se o primeiro termo vale 2 e a razão é 3. Olha só, já colocaram aqui para mim, ó. Então, ó, o meu AN não vai ser igual ao meu A1 mais N menos 1 que multiplica R? Não é isso? Então, vamos lá. O termo geral, AN. O meu A1 é 2. Posso multiplicar aqui, ó. Então, ó, N menos 1. N, eu não sei. Então, é N menos 1. E o R é 3. Beleza. Se eu aplicar a distributiva aqui, eu não vou ficar com a seguinte expressão, ó. AN é igual a 2 mais 3N menos 3. Então, a fórmula do termo geral aí, ela vai ser 3N menos 1. Uma maneira bem simplificada. Você fez certinho, Júlia. Certinho, viu, Thiago? Conseguiram entender, gente, o que foi feito? Ó, aqui o que eu fiz? Apliquei a distributiva e resolvi aqui os meus valores, tá bom? Apliquei a distributiva e resolvi meus valores. Vamos para 6. Ele fala assim, ó. Para todo n natural não nulo, sejam as sequências. Ele está dando aqui, ó. A sequência de B e a sequência aqui embaixo. Ele falou como Cn é igual a AN mais BN, nessas condições ele quer saber qual vai ser o valor de C20. Qual vai ser o valor de C20 aí, galera? Vamos ver se estão afiados aí. Essa vai ser a última questão que a gente vai resolver hoje. Qual vai ser o C20? Para saber o C20, o que eu preciso descobrir? Quem dá uma dica aí? Justamente, o A20 e o B20. Isso aí, Thiago. Isso aí, Henrique. Está certinho. Isso aí. Então, descubram aí para mim. Vamos ver se vocês estão afiados aí na matéria. Eu acho que vocês vão acertar. Estão perguntando assim, ó, como assim o A20 e o C20? Porque ele está falando aqui, ó, na questão, que o meu CN, ele é igual o meu AN mais o meu BN. E ele está pedindo na questão o C20. Então, o meu C20, se meu N é 20, eu não quero descobrir o meu A20 e o meu B20. Aí estão perguntando, como assim A20 e B20? Né? Ou seja, eu quero saber qual vai ser o 20º termo dessa sequência aqui, que é a sequência do meu A, e quero saber qual é o 20º termo dessa sequência aqui, que é o meu B.
Entendeu aí? Beleza. Alguém já achou a resposta aí pra gente? Isso aí, Júlia, tá certinho. Então vamos lá, gente. Para finalizar, não sei quantas horas são agora. Certinho, Thiago. Olha só. Fiz completar, Thiago. Vou fazer de uma maneira mais simples possível, tá, gente? Olha só. O meu A20 vai ser o quê? O meu A1, que é 3, mais quem? Meu N menos 1, então seria N, que é 20, menos 1, 19. 19 vezes a razão. Qual a razão na minha sequência, primeira sequência ali, né? Do 3 para o 5. 5 menos 3 dá 2 vezes 2. Beleza. Então, meu A20, ele foi igual a 19 vezes 2, 38. 38 mais 3, 41. Beleza, vamos descobrir o de baixo. O meu B20. O meu B20 vai ser o meu A1 mais o meu 19, que para chegar no termo 20 eu multiplico 19 vezes a razão. E a razão aí na sequência B é quanto? É do 6 menos 3 é 3. Então eu vou ter aqui a razão 3. Então o meu B20 vai ser igual a 19 vezes 3 dá 57, né? 57 mais 3 dá 60. Então, tem aí 60 mais 41 e acho minha resposta. 60 mais 41, então meu C20 vai ser igual a 101. Outra resolução que eu gostei, eu achei bastante interessante. Fez assim, ó. O meu AN vai ser igual a... Se eu aplicar na fórmula do termo geral, ficaria 2N mais 1. Como que eu achei isso? Aplicando na fórmula do termo geral e achando a expressão, tá bom? E meu BN, se eu aplicar na fórmula do termo geral, vai ser 3N. Beleza, se o meu CN ele vai ser a soma dos dois, então ficaria 5N mais 1. Então, eu acharia qualquer termo em função do CN. No caso, meu CN, meu C20, ele seria igual a quanto? Seria igual a 5 vezes 20 mais 1, que daria aí 101. Então, meu C20 seria igual a 101. Duas resoluções que a gente teria como fazer. Aqui a gente já acha o valor numérico, aqui a gente acha um termo geral, uma resolução mais completa, tá? Por isso que aqui demoraria um pouquinho mais. Ficou claro para todo mundo, gente? Tudo tranquilo? Respirando aí? Tudo bem? Entenderam a matéria hoje? Então, beleza. Se entenderam a matéria, então até a aula de amanhã. Fiquem com Deus e beijão.